turma, tudo bom? Nós estamos aqui, né, apresentando mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos gravar um vídeo bem curto, bem direto, bem simples, né? A fim de corrigir os exercícios que nós passamos na última aula para vocês. Na última aula de produção textual, nós vimos aí os elementos da narrativa, que são elementos imprescindíveis, importantíssimos para a construção de uma narrativa. Então, se eu quero construir uma narração, se eu quero contar uma história ou fazer uma história, eu preciso obedecer a esses critérios, tá bom? E nós vimos isso na semana passada. Então, nesse momento, nós vamos fazer a correção. Eu pedi que vocês avaliassem o capítulo 1 do livro paradidático de vocês, que é o Expedição Galápagos, e que ali vocês destacassem os elementos da narrativa, tá bom? Alguns elementos acontecerão somente no capítulo 1º, no capítulo 1. Outros elementos serão também pertinentes a todo o livro, tá bom? Acontecerá em todo o livro. Então, tipo de narrador, no capítulo 1. Qual é o tipo de narrador? O tipo de narrador é o narrador personagem. Vamos relembrar um pouquinho sobre o narrador personagem? Coloquei entre parênteses para vocês que é o Tiago. Lembra-se do Tiago? É o menino viajante, né, acompanhado do seu pai. O narrador personagem, ele tem um privilégio, ele tem dois privilégios, podemos dizer assim, porque ele conta a história e, ao mesmo tempo, ele participa da história. E nós conseguimos visualizar o narrador personagem também através dos verbos que estão em primeira pessoa. Eu, tá bom? Nós, se for mais de uma, por exemplo, se for uma família narrando uma viagem, alguma coisa assim, tá bom? Então são essas dicas que é importante vocês entenderem para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, tá bom? Então aqui o Tiago, ele narra a história, conta e ele participa da viagem, certo? Quem são os personagens no capítulo 1º, tá bom? No capítulo 1 a gente só vê dois personagens. Nos outros capítulos aparece mais uma família, que ali participa de algumas viagens, mas no capítulo 1 não, tá bom? No capítulo 1 nós só vemos o Tiago, que é o personagem principal, mesmo porque ele é o narrador personagem, né? Então ele é o personagem principal e vemos também o seu pai. O livro não menciona o nome do pai de Tiago, mas ele é o personagem secundário, aparece em segundo plano, o principal mesmo seria Tiago. É o Tiago que conta todos os detalhes da história, é ele que fala do sonho do pai. Em poucos momentos o pai se pronuncia lá para o meio, para o final do livro, tá bom? Então esses são os personagens. O tempo do primeiro capítulo e do livro também é cronológico, tá? O tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? É o tempo que nós vivemos, é o tempo real, é o tempo de dias, de horas, de anos. Estamos em 2020, ano que vem, 2021. Por exemplo, eu estou gravando essa aula às 10h30 da noite, né? Daqui a 15 minutos vai ser 15 para as 11. Tá? Então é o tempo normal que nós vivemos. E o livro ele é muito bem organizado. Ele mostra o início da viagem, o meio e o fim, de uma forma muito organizada, tá bom? Tempo cronológico, espaço físico, tá? O espaço onde acontece a narração do primeiro capítulo e de todo o livro é onde? Na ilha de Galápagos, tá bom? Esse é o espaço do capítulo 1 e de todo o livro. São somente essas as questões. Espero que vocês tenham lido já esse livro. Se não leu, gente, ainda dá tempo. Professor, eu não li. Mas tentem se organizar, tirar de repente meia horinha cada dia, para você ler pelo menos metade de um capítulo, ou um capítulo inteiro, para que vocês também não fiquem estressados, né? Tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe sua família. Orem, eu tenho pedido isso nas minhas videoaulas. Oremos pelo nosso Brasil, pelo nosso país, por essa situação, para que as coisas se resolvam e a gente possa voltar à escola, né? E a vida normal também. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.